De volta para toda a nossa audiência para falar sobre a corrida para a vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Pois é, hoje ele assinou um parecer e agora a aposentadoria está confirmada a partir de sexta-feira. Foram 12 anos do Barroso ocupando uma cadeira no STF. O anúncio da saída de Barroso foi feito na semana passada, aos 67 anos. Ele ainda poderia permanecer até 75, idade limite, prevista na Constituição. No final de setembro, Barroso passou a presidência do Supremo ao ministro Edson Fachin e, ao se despedir do tribunal, declarou que sentiu que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, disse ele, mas não tenho qualquer apego ao poder. Com o fim precoce da magistratura de Barroso, se abriu um espaço para que o presidente Lula faça uma terceira indicação ao STF. Antes, já haviam sido indicados e aprovados pelo Senado os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. Até agora, nomes como Jorge Messias, membro da Igreja Batista e atual advogado-geral da União, está entre os mais cotados para essa vaga. Além dele, também são mencionados Bruno Dantas, ministro do TCU, Vinícius de Carvalho, da CGU, e o senador Rodrigo Pacheco, do PSD. Mas entidades da sociedade civil têm pressionado o presidente Lula a indicar uma mulher. E quem entrou nessa campanha foi a cantora Anitta, que hoje fez postagens também referentes a essa campanha. A Anitta pediu para que o presidente Lula indique uma mulher para a vaga do Barroso. Ela postou aí nos stories um texto. Ali, vou chegar até mais pertinho aqui para ler. Um dos ministros do STF se aposentou. O presidente Lula terá que indicar um novo nome. Gostaria de tornar público um pedido para que seja uma mulher. Em 134 anos de história, o Supremo Tribunal Federal já teve 172 ministros. Entre eles, apenas 3 mulheres e nenhuma negra. Até o ano 2000, o Supremo jamais havia tido uma ministra. Hoje temos uma entre 11 homens. Tenho certeza de que existem mulheres qualificadas para o cargo no nosso país, onde a maioria da população é mulher. Compartilho com toda esperança. Anitta está esperando muito, Dani, para essa indicação? Quer dizer, está muito esperançosa? Uma parte da esquerda ingressou com muita força nesse pedido para fazer ali uma indicação de uma mulher ou de uma mulher negra ou de um negro para o Supremo Tribunal Federal, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez acenos, né, nas suas passagens anteriores. O Couto vai poder trazer esse relato muito mais detalhado do que eu. Em seus governos 1 e 2, Lula adotava um rito diferente, ele praticamente não conhecia os ministros que indicava para o Supremo Tribunal Federal. Foi o caso de Joaquim Barbosa, por exemplo. Isso depois acabou se mostrando. O Lula, eu estava conversando com um integrante do Supremo essa semana, e ele falando sobre como a situação está complexa, né? Porque você tem o candidato que seria o candidato mais forte hoje, por ser uma pessoa que o Lula conhece muito bem, que é o Jorge Messias, advogado-geral da União, mas existe uma pressão política e, inclusive, uma torcida dentro do próprio Supremo que o presidente escolha o senador Rodrigo Pacheco. Há ainda uma terceira opção, seria o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que também seria mais palatável ali para o Senado Federal, para a política, que está fazendo campanha mesmo aberta para o senador Rodrigo Pacheco. E esse ministro, analisando esse cerco, digamos assim, né, disse, o problema é que o Lula hoje é um Lula que foi condenado pelos ministros que o PT colocou no Supremo Tribunal Federal. Não é condenado, né? O Supremo, na hora de avaliar ali o que havia aparecido, mas ele foi preso porque teve um habeas corpus rejeitado pelos ministros que o PT colocou dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso, de novo, quando eu falo aqui, né, que o Lula que toma essa decisão hoje é um Lula que passou 580 dias preso, esse ministro conseguiu de forma mais elegante sintetizar. Hoje, os aliados acham muito pouco provável que o Lula escolha de novo alguém que ele simplesmente não conhece ou não tem profundo entendimento sobre como toca o seu trabalho para o Supremo Tribunal Federal. Simplesmente por isso. Então, mas a própria esquerda entrou mesmo nesse pedido. Agora, foi infrutífero quando, inclusive, ele estava colocando alguém na vaga deixada por uma mulher. A vaga era da ministra Rosa Weber e entrou Cristiano Zanin. Verdade. Couto, e essas indicações do presidente Lula até aqui?
Não, a Daniela tem toda a razão no que ela está falando. O Lula, ele apanhou muito dos ministros que ele nomeou, ele e a Dilma, né? E é claro que isso interfere numa escolha. Está na cara que ele vai nomear o Jorge Messias, que está mais próximo dele, é um cara muito preparado, que tem um belo do currículo, e é da confiança do Lula. Eu acho legal a Anitta e outros artistas se manifestarem, pedindo mulher, negro. A sociedade tem todo o direito de fazer isso. Agora, essa é uma prerrogativa do presidente da República. São 11 ministros e realmente é absurdo que só tenha uma mulher e nenhum negro, né? Mas não é numa nomeação agora que você vai consertar isso, que é um problema que vem há mais de 100 anos, aí desde que existe o Supremo, né? E o Lula tem toda a razão de procurar se proteger, não de colocar alguém que votar sempre a favor dele e do governo e tal, mas que impeça coisas como as que aconteceram no episódio da prisão do Lula, que depois se revelou tudo uma grande farsa, né? E agora ele está escaldado. O Lula do terceiro governo é diferente dos primeiros mandatos. Eu me lembro que no primeiro mandato o Lula não conhecia, não tinha um conhecimento para ele escolher pessoalmente os ministros, né? Então ele dependia de terceiros. E esses terceiros, às vezes, informavam muito mal, né? Como a gente viu, tanto com Lula como com a Dilma, na nomeação de alguns ministros, alguns que estão aí até hoje, né? Então, eu consigo entender perfeitamente isso. E o que eu sei é que o Lula, do jeito que ele é, quanto mais pressionar, pior. Ele é muito cioso da autoridade dele e do poder que ele tem, para não se deixar influenciar de maneira alguma nisso. Você, Letícia? Perder tempo. Diego, então, e o que eu tenho ouvido também o Lula, de fato, ele está fazendo essas nomeações, né, o Zanin, Flávio Dino, são da cota pessoal, são pessoas de confiança do Lula, mas isso difere de Lula 1 e 2, difere da Dilma, mas isso já era a maneira como outros presidentes faziam nomeações. Então, o Michel Temer escolheu uma pessoa de confiança, que era o então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, por causa de um episódio que o Temer já tinha confiança no Moraes quando ele era secretário de Segurança em São Paulo. Que o Jair Bolsonaro fez 2 escolhas, as 2 também por questões pessoais. O Fernando Henrique, lá atrás, nomeou o Nelson Jobim, que era ministro da Justiça, quadro histórico do PSDB. O Collor indicou o primo dele, que era o Marco Aurélio Melo. Sarney indicou uma pessoa próxima de confiança, que era o Celso de Mello. Outra indicação do Fernando Henrique foi o Gilmar Mendes, que era o AGU dele, assim como o Messias é a AGU do Lula. Então, que isso, de fato, difere das indicações, essa busca pelo nome de confiança, e aí a gente não vê uma mulher neste cenário que está colocado agora, no momento, nas conversas que a gente tem tido, porque são 3 homens que estão ali, 2 principalmente entre os mais cotados, e o Messias, de fato, como o que lidera a corrida, porque são pessoas, o Messias é uma pessoa de confiança do Lula, do PT, da Dilma, e que esse fator de confiança é essencial hoje em dia, para como virou, inclusive para a arena política que o Supremo se tornou, como a gente estava colocando agora, essas questões que transpassam do Congresso para o Supremo, que o Supremo ele tem que decidir sobre muitas questões que os legisladores não decidem, com esse ingrediente de mensalão, de lava-jato, que o clima mudou e que essa confiança, de fato, é um fator essencial. E também todo mundo, nas conversas que eu tenho, sempre lembra da relação do Lula com o Dias Toffoli, que era uma pessoa de confiança do presidente, mas que em 2019, quando o Lula estava preso, não autorizou o Lula a ir no enterro do irmão dele. Então, são muitos componentes ali e a aposta, no geral, em Brasília, é que o Messias desponta disparado justamente por ser a essência dessa confiança, Diego.